E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Vamos lá, bem. Ninguém tá, né, gente? Se você tem coração e usa o seu cérebro e vive no Brasil, como disse a doutora Rô, mais ou menos nesse sentido, você não está tão bem, eu também não estou bem. Preciso de terapia? Com certeza. Eu até vou gravar um vídeo sobre isso, sobre não estarmos tão bem, e por isso nós que somos cristãos, a gente precisa ter um pouco de paciência, sabe? A gente precisa cantar um pouquinho mais de Lenine, mas eu vou gravar. Inclusive, já gravei o vídeo sobre o dia em que fui humilhado numa igreja. Em breve eu solto aqui no canal. E também depois eu vou gravar sobre esse estado de loucura, delírio e cansaço coletivo que estamos vivendo. Por falar nisso, antes de rodar a vinheta, atenção São Paulo, dia 15 de abril, nós teremos um BTD local aí na ICC, Igreja Cristã Conselheira. E vai ser um dia incrível em que eu, Cacau Marques e Israel Mazakorati vamos pensar com vocês o tema Espiritualidade para uma Sociedade Cansada. Apenas 150 vagas, eu espero vocês. Lembrando que esse não é o BTD oficial, tá? Ele não é o BTD nacional, ele é um BTD oficial, mas não é o nacional, tá? Esse é um evento organizado pela igreja do meu amigo Samuel, a ICC, e Curitiba, talvez em maio, a gente tenha um BTD aqui em Curitiba, no Paraná. Por enquanto, são essas informações que eu tenho. O de São Paulo, no dia 15 de abril de 2023, já tem o link para você se inscrever, são só 150 vagas. Eu espero vocês nesse BTD para falarmos sobre esse tema que é tão importante. E ó, garanta já o seu lugar, quero ver você lá, hein? Bem, o tema do vídeo é: e se Adão não tivesse pecado? Se Eva e Adão não tivessem pecado, o que teria acontecido com a humanidade? Bem, primeiro, gente, eu quero dizer que isso aqui é um vídeo totalmente especulativo. O texto bíblico não está nem aí para responder essa pergunta, a verdade é essa. O texto bíblico não quer responder essa pergunta. Simplesmente tem a criação de Adão para um propósito divino, a humanidade foi criada para um propósito, se desviou desse propósito e é redimida novamente para esse propósito. Então, assim, o texto bíblico não quer responder isso. Mas a gente pode especular algumas coisas. Mas a primeira, um pouco mais, uma resposta mais sensata, é o seguinte: o ser humano não foi criado imortal. O ser humano, eu defendo essa tese, aliás, eu não, né? Inspirado em teólogos, eu defendo que o ser humano não foi criado imortal. Então não adianta querer cantar Sandy Júnior na igreja, que não vai rolar. O que é imortal não morre no final. O ser humano foi criado mortal. Inclusive o termo nefesh, que é utilizado para a criação do ser humano, denota essa transitoriedade. Isso é muito legal a gente pensar nisso. Porque é o seguinte, o ser humano, para ter a sua vida preservada, ele precisaria do quê? Se alimentar da árvore da vida. Tá aqui, ó, Gênesis está dizendo o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo, ou seja, o ser humano se tornou nefesh. O ser humano, ele é nefesh, e ele tem outros termos também para designar o ser humano, mas grosso modo nefesh denota essa transitoriedade. É o ar, é a garganta, é a vida, é a alma, é o ser humano em sua necessidade, como vai dizer Hans Walter Wolff na sua Antropologia do Antigo Testamento. Então o ser humano, ele é criado necessitado. O ser humano não é criado com autonomia para a eternidade, não. O Senhor fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ou seja, o Senhor diz o seguinte, olha, lá no versículo 16 do capítulo 2, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dessa fruta, com certeza morrerá. Percebam que não há nenhuma proibição para se comer da árvore da vida. O ser humano poderia continuar comendo da árvore da vida. Afinal, acredito eu, é essa árvore que lhe dava então a continuidade da existência no jardim que Deus criou. Bem, nós temos Gênesis 3 nessa história toda, e o ser humano então ele é impedido de ter acesso à árvore da vida. Ele não pode mais chegar na árvore da vida. Depois, capítulo 3, depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore
da vida. O ser humano não tem mais acesso a essa árvore que mantinha a sua existência. Bem, ele teria acesso à árvore do bem e do mal? Não, e dessa ele experimentou, e a partir desse momento então ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal, e isso foi uma grande desgraça para o ser humano. Por quê? Porque ele deixou de confiar em Deus, ele deixou de obedecer a Deus, ele confiou mais no seu conhecimento do que no conhecimento revelado do Senhor. Outro dia eu falo sobre as árvores, mas grosso modo o ser humano está impedido de ter acesso à árvore da vida. E creio eu que era justamente essa árvore que lhe dava imortalidade. Sem essa árvore, o que lhe resta? A morte. Certamente morrerás. E de fato, o ser humano não consegue mais preservar a sua vida por muito tempo. Afinal, ele é mortal, ele só não morria por conta da árvore da vida. Então a gente pode deduzir isso, o texto também não está afirmando isso. Isso são deduções que nós estamos fazendo aqui no texto, tá bom, gente? Mas vamos lá. E se Adão e Eva, se Eva e Adão não tivessem pecado, não tivessem cometido a queda que está lá em Gênesis 3, o que aconteceria com a humanidade? Bem, a primeira ideia que eu tenho sobre isso é que a humanidade iria crescer, se multiplicar, e provavelmente em algum momento a gente teria uma hiperpopulação. Aí o que Deus criaria? Uma manopla do infinito do Thanos e faria assim. Brincadeira. Se recomponha, Rodrigo, se recomponha. Eu penso que Deus não deixaria chegar nesse nível de uma superpopulação, mas então como é que aconteceria? Bem, gente, como haveria uma harmonia, Deus, a sua criação, chegaria um momento que o ser humano, ele optaria, não sei se Deus colocaria uma idade limite, e ó, agora você vai para outro plano. Eu sei que fica uma parada meio, talvez, espírita, ou alguma religião oriental, não sei, a ir para outro plano, mas eu creio que aconteceria dessa maneira. A morte, ela não seria um horror, entende? A morte não seria um horror. O ser humano viveria aqui na terra criada por Deus, em algum momento ele morreria, mas a morte seria uma celebração da vida que aquele ser humano teve. Sei lá, ele seria enterrado na terra, afinal ele veio da terra, ele se difundiria, sabe? Sei lá, não sei, seria uma coisa linda, uma cerimônia linda. A morte não seria um horror, entende? A pessoa iria estar com Deus em outra forma, a pessoa estaria com Deus de outra maneira. Essa é uma possibilidade, a morte não seria um horror, simplesmente a pessoa iria se dissolver em Deus. Sabe, gente, teve agora recentemente, eu não sei se vocês viram, mas isso não é engraçado, gente, é que a notícia foi engraçada, mas morreu o Guilherme de Pádua, aquele cara famoso e tal por ter cometido um assassinato. Ele se converteu, virou pastor e tal, e ele estava ligado ao Ministério da Lagoinha. E a notícia da morte dele aconteceu numa live onde o pastor Valadão, o pai, eu esqueci o primeiro nome dele, ele dá a notícia e ele ri, gente, ele dá a notícia rindo, sabe? Eu subi aqui agora, põe só um pedacinho, Rafa, do Valadão pai falando da morte do Guilherme de Pádua. Morreu agora, agorinha, ele acabou de morrer. E, gente, é muito estranho, né? Porque ele tá falando que uma pessoa morreu. Mas, olha, em defesa do Valadão pai, eu imagino que para ele morrer, e como ele é um senhor de idade, ele tá, né? Ele pensa mais na morte do que nós, talvez, né? Então, para ele, tipo, é uma alegria encontrar Deus, entendeu? Olha, em defesa do Valadão pai, eu imagino isso. Que ele não tá rindo, debochando da morte do pastor lá que morreu. Ele tá, tipo, ele foi encontrar Deus, tipo, ele morreu na cozinha e agora tá lá com Deus. Eu imagino que a morte seria mais ou menos assim, tipo, gente, o João morreu. O João morreu, que legal, pô, o João teve uma vida incrível. Porque ele não teria pecado, gente, a vida de todo mundo seria incrível, tá ligado? Seria sensacional. Então, pô, o João morreu, velho, o João morreu, tava aqui com a gente e morreu, caiu e morreu. E tá legal, tá com Deus. Seria mais ou menos assim. A segunda opção seria o seguinte: o ser humano continuaria se alimentando da árvore da vida. Obviamente que teria que ter uma árvore da vida em vários cantos do mundo, né? Ela poderia, conforme o ser humano fosse migrando pela terra, levaria sementes da árvore da vida, e essa árvore seria plantada por toda a terra, e chegaria algum momento que poderia ter uma super ocupação na terra. Bem, o que aconteceria? Olha, gente, se o ser humano caído e que bebe Coca-Cola já tem um cérebro super bacana e a gente já está falando de exploração espacial, talvez daqui a 50 anos
tenhamos as nossas primeiras colônias em Marte. Bem, se o ser humano nessa condição já pensa em exploração espacial, imagina o ser humano aí usando o seu cérebro assim de forma sem o pecado, sem a contaminação do pecado. Nós seríamos mais inteligentes, com certeza já estaríamos explorando aí o espaço assim, tipo interestelar. A gente já teria colônia em Marte, a galera em Plutão, a galera, sei lá, em Saturno. Eu queria lá estar em Saturno para fazer, sei lá, umas montanhas nos anéis de Saturno e tal. Então a gente estaria já explorando a Via Láctea. Então não haveria, a superpopulação não seria um problema, porque a gente estaria explorando o universo, então não teria tudo problema. E aí, da mesma forma, a gente ia explorando e aí, sei lá, uma hora, sei lá o que, Deus dava um reboot. Vamos rebutar, beleza? Já chegou aqui no limite, agora deu. É muito ser humano, tá? Tô cansado já de atender a oração dessa galera. Bora rebutar? E aí rebutaria, começaria tudo de novo. Enfim, só especulações. E o que você me diz? Eu espero que você tenha gostado dessas divagações de Rodrigo Bibo sobre e se Adão não tivesse pecado.